começamos hoje, então, continuamos a nossa genética. Hoje nós vamos continuar a genética falando da probabilidade aplicada à genética, falar um pouquinho de matemática dentro dessa matéria e também depois vamos terminar essa aula falando da nossa segunda lei de Mendel. Na última aula a gente aprendeu o que era a primeira lei. Hoje nós vamos falar da segunda, que nada mais é do que uma continuação da sua primeira lei. Começamos então aqui, meus queridos, a probabilidade aplicada à genética. Então vamos lá, turma. Probabilidade aplicada à genética é uma aula de probabilidade que vocês já estudaram lá na matemática. Só que eu vou só tentar colocar para vocês como que a gente vai usar essa questão da probabilidade usando esses exercícios de genética. Isso vai acontecer, turma, quando o exercício da prova cobrar da gente mais de um evento, ou seja, mais de uma coisa para a gente calcular. Então, vou botar um primeiro exemplo aí para vocês. Olha aí, ó. Calcule a probabilidade de um casal que é heterozigoto para determinada característica ter uma criança homozigota. Bom, para você poder entender o que a gente tem que fazer aí, eu desenhei esse problema aqui no quadro. Então, vamos agora para a câmera 2. Usei a câmera 1 aí, ó, a animação só para a gente poder dar uma olhada qual que era o exercício. Deixa eu só... Agora, peraí. Eu tenho que... agora sim. Então, aqui, meus amigos. Primeira coisa que a gente vai fazer, calcular a chance de um casal ter heterozigoto. Então, vamos colocar aqui as informações. Esse casal é heterozigoto. Se o casal é heterozigoto, do jeito que eu falei com vocês, significa que ambos os indivíduos têm que ser portador de um gene dominante e portador de um gene recessivo. Razão assim. Lembrem-se que os heterozigotos são os indivíduos que têm genes que dão ordens diferentes. Aqui a gente não sabe qual é a característica, então não vou saber qual é a ordem. Por isso que eu vou considerar que o heterozigoto é um indivíduo que tem um gene dominante e um gene recessivo. Então, beleza. Então, a gente vai anotar aqui, ó, que esse homem, ele é razão azinho e essa mulher, ela é razão azinho. Beleza. A questão pediu para a gente calcular a probabilidade desse casal ter uma criança. Lembra que eu coloquei ali o losango por um motivo. Esse losango é porque não temos a definição de qual é o sexo dessa criança. Não faz diferença se essa criança será masculina geneticamente ou feminina geneticamente. É simplesmente uma criança. Mas a condição que essa criança nasça é que ela seja homozigota. Aí agora surgiu o problema. Se a prova me pede para a criança ser homozigota, o que significa isso, turma da noite? Homozigotos são os indivíduos que apresentam genes iguais para aquela característica. Significa, então, que existem, nesse caso, duas possibilidades. Essa criança, ela pode ser homozigota dominante, então ela seria azão, mas ela poderia ser homozigota recessiva. Então, nesse caso, ela seria azinho. O que a gente tem que fazer nesse ponto? Entramos aqui, meus amigos, na regra que eu chamarei de regra do ou. Você já deve ter visto isso na matemática, você deve, inclusive, lembrar dessa matéria. A regra do ou é quando a gente tem que calcular dois eventos, evento 1 e evento 2. Qual que é o evento 1? A chance da criança nascer azão, homozigoto dominante. Evento 2 é a chance da criança nascer azinho, homozigoto recessivo. Mas eu falo que essa regra é chamada de regra do ou, porque uma criança ela não pode nascer com os dois genótipos ao mesmo tempo, concorda? A criança ela não pode ser azão e azinho ao mesmo tempo. Ela será azão ou azinho. E se é um evento ou o outro, como que eu faço esse cálculo? Super simples. Primeiro, eu vou calcular a probabilidade do evento 1 acontecer, ou seja, a probabilidade da criança nascer azão. Depois, eu calculo a probabilidade da criança nascer com o evento 2, ou seja, a criança nascer azinho. Vamos fazer isso aí, então. Olha lá. Os pais são heterozigotos, azão azinho. Então, eu vou colocar aqui, papai azão azinho, mamãe azão azinho.
Se os dois são heterozigotos, você lembra como é que faz esse cruzamento, não lembra? Vamos fazer junto esse negócio? Olha lá. Ó. Se esse espermatozoide fecundar este óvulo, a criança nascerá azão, azão. Se esse espermatozoide de papai, que carrega o gene dominante, fecundar o óvulo que carrega o gene recessivo, a criança nascerá azão, azinho. Beleza? Muito bem. Esse espermatozoide que carrega o gene dominante de papai já fecundou os dois óvulos. Vamos ver agora o outro espermatozoide. O espermatozoide que carrega o gene recessivo. O espermatozoide que carrega azinho, fecundar o óvulo que carrega o azão, a criança nasce azão, azinho. Beleza. Agora, se o espermatozoide que carrega o gene recessivo fecunda o óvulo que carrega o gene recessivo, a criança nasceria azinho, azinho. Então, desse cruzamento, turma da noite, nós temos esse resultado. Uma criança homozigoto dominante, duas crianças homozigotas, desculpa, heterozigotas, né? Viajei aqui, ó, heterozigotas, e uma criança homozigota recessiva. Eu falei para a gente calcular a probabilidade dos dois eventos. A prova me pediu que a criança nasça homozigota, mas não falou qual homozigota que ela quer. Então, me conta uma coisa aqui, turma. Qual é o cruzamento desses pais, a chance da criança nascer azão, azão? Chance de nascer azão, azão, uma chance em 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos 1/4 de chance disso acontecer. Beleza? Mas não foi só isso que a prova me pediu. Se a prova tivesse me pedido a chance da criança nascer homozigota dominante, era 1/4. Mas pediu homozigota. Então, também tem a possibilidade dela nascer homozigota recessiva. E segundo esse cruzamento, a chance da criança nascer homozigota recessiva é uma chance em 1, 2, 3, 4. Então, a chance disso acontecer é 1/4. O problema é que nós temos aqui agora nas mãos dois valores. E a gente precisa transformar isso em um valor só. Na regra do ou, na regra de probabilidade, que chamamos de regra do ou, você vai pegar, então, os eventos que você calculou e você vai somar as suas probabilidades. Então, vou colocar aqui, ó. Gente, eu fiz uma cagada aqui hoje, eu fui limpar o quadro, eu acho que eu passei um pano que tinha um pouco de sabão, o quadro está escorregando todo. O giz não está pegando muito bem. Então, depois eu vou ter que limpar esse quadro melhor, mas se tiver algum problema que vocês enxergarem o que está ali, vocês me falam, beleza? Estou de olho ali no chat. Se a gente, então, na regra do ou, temos que somar a probabilidade dos eventos, a gente coloca aqui, ó, chance de nascer azão, azão, 1/4. Chance de nascer azinho, azinho, 1/4. Você consegue enxergar que é ou azão, azão, ou azinho, azinho. Os dois juntos não dá. Então, vamos pegar as duas probabilidades, vamos somá-las e chegar, então, à conclusão. 1/4 mais 1/4, 2/4. Que aí poderá ser na prova apresentado como 2/4, 1/2, 50%, 0,5, todos os números que seriam sinônimos a 2/4, equivalentes a 2/4, né? Senhoritos, senhoritas, essa é a regra do ou. Se você, então, perceber na hora da sua prova que os eventos eles se excluem, deixa eu mostrar isso para vocês aqui, ó, na apresentação. Olha que fofo que vai ser agora. É bom que você vai ter uma organização do que você vai anotar. Então, vamos lá, meus amigos. Regra do ou. Na regra do ou, nós temos eventos separados, como vocês podem perceber. Joia? Temos eventos separados, que a prova vai te mostrar quais são esses eventos. E para a gente chegar no resultado final desse problema, você vai fazer o seguinte. Vai pegar, então, primeiro, observar que os dois eventos, eles não podem acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, é simplesmente você identificar que acontecerá o evento número 1, que eu chamo de evento número 1, ou acontecerá o evento que eu chamo de número 2. Beleza? Nesse caso, então, calculamos a probabilidade do evento 1 acontecer. Calculamos
a probabilidade do evento 2 acontecer. Nesse ponto, que você já tem as probabilidades calculadas, você vai somar as duas probabilidades para chegar no seu resultado. Essa é a regra do Ou, então. Significa que a probabilidade de um casal heterozigoto para uma determinada característica ter uma criança homozigota é igual 2/4, 1/2 ou 50%. Porque nós calculamos aqui no quadro. Vamos então agora para a próxima. A próxima regra é a regra que nós vamos chamar de regra do E. Dá uma olhada nessa questão. Um casal heterozigoto para uma determinada característica, ou seja, um casal igual ao primeiro problema, deseja saber qual a probabilidade de ter duas crianças. Então, esse casal quer ter 2 filhos. Mas a prova está colocando muitos critérios para a gente calcular agora. A primeira criança, não é só nascer a primeira criança, eu quero que a primeira criança seja heterozigota e do sexo masculino. E a segunda criança seja homozigota. Então você vai perceber, gente, tranquilamente na questão, quando a prova começar a pedir coisas demais. Olha, eu quero que a criança número 1 nasça assim, 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 daquele jeito. Pô, então se está pedindo um tanto de evento, a gente vai usar a regra de probabilidade. Sem problema, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no quadro. Voltamos aqui para o quadro para a gente fazer esse cálculo. Agora a gente está aqui, nesse segundo quadro. A prova pediu para a gente um casal heterozigoto. Então vamos colocar aqui um casal heterozigoto. Se o casal é heterozigoto, quer dizer que ambos são azão-azinho. Então, azão-azinho para o pai, azão-azinho para a mãe. Esse casal deseja saber qual a probabilidade de ter 2 crianças. Então, aqui as 2 crianças. A primeira criança tinha 2 coisas para a gente calcular. E quais eram? A primeira criança tinha que ser do sexo masculino. Então, tá ali. Primeiro critério, seja do sexo masculino. Segundo, que essa criança seja heterozigota. Ou seja, chance dela nascer azão-azinho. Beleza. A segunda criança, o que a prova pediu para a gente? Que a segunda criança seja homozigota. Se a segunda criança for, na verdade, homozigota, a gente está observando de novo. E a hora, turma, você vai ficar esperto o tempo inteiro na hora de ver a questão. Pediu homozigoto? Falou qual? Não. Então, eu tenho que calcular todas as possibilidades. Ou seja, pode ser homozigoto dominante ou homozigota recessivo. Pronto. Você já tem um tanto de coisa para calcular aí. Quando a gente tem esse tanto de coisa para calcular, primeiro, calculamos um de cada vez. Não tenta misturar tudo e chegar no resultado final. Não fica com pressa. Pressa é inimigo da perfeição. Então, aqui a gente primeiro vai calcular. Qual é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar? Chance, probabilidade dessa primeira criança nascer do sexo masculino. Bom, gente, isso aí, a genética é muito simples. A chance de uma criança, em qualquer momento, de qualquer casal, nascer do sexo masculino, sempre será de 50%. A chance aqui, então, sempre será de 1/2. Não existe uma probabilidade. Ah, mas e se aquele casal ele tem mais chance de ter menino ou menino? Não importa. Qualquer casal que vai ter um filho, a chance da criança nascer do sexo masculino, obviamente, é 50%. E do sexo feminino é outro 50%. Porque só existem essas duas possibilidades. E lembrem-se, meus queridos, que quando eu digo que só existem essas duas possibilidades, é porque eu estou trabalhando as probabilidades de sexo genético. Tá bom? Não vamos misturar isso aqui com outras discussões. Geneticamente, a criança poderá ser masculino, XY, ou feminino, XX. O que vier depois aí já é coisa criança, isso a gente não discute. Então, pronto. Primeira coisa que eu precisava calcular já está calculado. Chance da criança nascer sexo genético masculino, 50% meio. Beleza. Chance da criança nascer heterozigoto. Bom, vamos lá.
para nascer heterozigoto, ou seja, nascer azão azinho, eu tenho que ver o genótipo dos pais. Papai é azão azinho, mamãe é azão azinho. E olha aqui, já fiz esse cruzamento ali na primeira questão. Então vamos usar aquele cruzamento ali para facilitar o nosso trabalho. Azão azinho do papai com azão azinho da mamãe, dá esse resultado. Me conta uma coisa aqui, turma. Qual a probabilidade dessa criança nascer heterozigoto, então? Azão azinho de pai com azão azinho de mãe, existem 2 chances em 4 dessa criança nascer heterozigoto. Então, coloca aqui, ó, 2 chances em 4. Olha aí, eu passei sabão, mas não é possível. Deixa eu limpar aqui, gente. Meu Deus. O pano que eu usei para limpar minha mesa, eu usei para limpar o quadro. E aí, rebentei com o meu quadro. Vamos lá, então, chance disso aqui acontecer. 2/4 ou 1/2. Ó, escrevi até do giz diferente, né? Eu estou aqui colocando o giz vermelho, então vamos continuar. 2/4 ou 1/2, tanto faz. Agora, me conta. Essa primeira criança, a prova pediu que para nascer como? Nascer do sexo masculino e nascer heterozigoto. Olha aqui, ó. Você percebeu que nesse caso, os 2 eventos que calculamos, eles podem ocorrer ao mesmo tempo? Uma criança, ela pode ser do sexo masculino e heterozigota por uma determinada característica. Um evento não anula o outro. E no momento que você tem 2 eventos que eles são simultâneos, ou seja, que eles podem acontecer ao mesmo tempo, nós vamos calcular a probabilidade do evento 1 acontecer, 1/2. Calcular a probabilidade do evento 2 acontecer, 1/2 também, 2/4, né? Nesse caso, nós multiplicamos essas probabilidades. Então, a chance da primeira criança nascer do jeito que a prova quer é 1/2 vezes 1/2, ou deixa eu simplificar aqui, para não ficar bagunçado, né? Todo mundo entendeu que a chance da criança nascer heterozigota são 2 chances em 4, ou seja, 1 chance em 2. Se eu preciso multiplicar essas probabilidades, 1/2 vezes 1/2, temos 1/4. Então, 1 chance em 4 probabilidades da criança nascer do jeito que a prova pediu. Mas, calculamos somente da primeira criança. Vamos agora falar da segunda criança. O que a prova pediu para ver da segunda criança? Que a segunda criança nasça homozigota. Você percebeu que nesse caso a prova não nos pediu, não nos definiu o sexo da criança. Então, se não definiu o sexo da criança, não calcula. Uma das coisas, meus queridos, que gera dúvidas nos alunos na hora da prova é quando a questão fala o seguinte: qual a probabilidade desse casal ter um filho com a característica? Gente, a língua portuguesa, ela trabalha o gênero masculino para ser generalizado, né? Assim, generalizado, como eu digo, para que, quando fala filho, não está especificando diretamente que seja do sexo masculino. Então, foca nisso. Se a questão for assim, ó, probabilidade de um casal ter um filho com essa característica, você não precisa calcular o sexo. Qual a probabilidade dele ser do sexo masculino? Não. Você só calculará essa probabilidade se a prova deixar isso bem claro para você. Eu quero saber qual é a chance desse casal ter um filho do sexo masculino, ou um filho homem, ou um filho menino, especificou que é do sexo masculino. Tá? Mas, quando a prova, isso é sacanagem, eu sei, mas você se prepara para isso. Quando a prova pede, calcule a probabilidade do casal ter uma filha com determinada característica. Se falou filha, meus queridos, especificou que é do sexo feminino. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quando fala filho, não quer dizer que é do sexo masculino. Filho quer dizer que é uma criança. Agora, quando fala filha, especificou sim que é do sexo feminino, portanto, você deve calcular. E isso acontece muito para o aluno deixar isso escapar. Calcule a probabilidade de um casal ter uma filha heterozigota. O cara não percebeu que a prova especificou que a criança tinha que ser menina,
calcula só a chance de ser heterozigoto e erra a questão. Então tome cuidado com isso daí. Nesse caso, não teve nada disso. Nesse caso, a prova só pediu que o casal tivesse uma criança homozigota. Se falou que é homozigota, não especificou qual. Se é dominante ou recessivo. O que você faz aí, então, meus amigos? Você calcula chance de ser razão-razão. Chance de ser razão-razão, uma chance em 4. Então, colocamos aqui, ó, uma chance em 4. Chance de ser azinho-azinho. Observem que a gente está calculando apenas as probabilidades aplicadas à segunda criança. Chance de ser azinho-azinho, uma chance em 4. Noite. Esta criança, ela pode nascer azão-azão e azinho-azinho ao mesmo tempo? Não. Essa criança, ela nascerá ou azão-azão ou azinho-azinho. Então, aqui, vamos aplicar a regra do ou. A regra do ou pede para a gente somar. 1/4 mais 1/4 são 2/4 ou 1/2. E agora? Olha aí, filhos. Temos, perdão, 1/4 de chance da primeira criança nascer do jeito que a prova pediu. 1/2 de chance da segunda criança nascer do jeito que a prova pediu. Só que como é que eu vou juntar essas duas crianças? Eu não gostaria que esse casal tivesse a primeira criança desse jeito e a segunda criança desse jeito? Você viu que só na própria frase você consegue, a própria frase que você bota na cabeça, você já consegue definir se você vai usar a regra do ou ou a regra do e. Olha aqui, ó. A primeira criança eu quero assim e a segunda criança eu quero assim. Se eu estou usando a regra do e, eu vou pegar essas duas probabilidades e vou multiplicar. Então, 1/4 da primeira criança nascer do jeito que a prova pediu e 1/2 da segunda criança nascer do jeito que a prova pediu, 1/4 vezes 1/2, uma chance em 8 possibilidades. Aqui, então, está aplicada as regras de probabilidade aplicada à genética. Meus lindos, minhas lindas, entendam o seguinte. Para você trazer a segunda lei de Mendel, exercícios de segunda lei de Mendel do jeito mais fácil, isso daqui é essencial para os senhores entenderem. Por isso, eu quero agora perguntas aqui no chat para a gente poder conversar, meus filhinhos. Professor. Oi. Eu não entendi a diferença da regra do ou para a regra do e exatamente. Você não entendeu quando aplicá-la ou você não entendeu como reconhecê-las? Como reconhecê-las. Como reconhecê-las. Então, vamos lá. Você vai sempre observar os exercícios que vão aparecer, obviamente. Então, você imagina o seguinte. Qual a chance, vamos pensar um dado. Tá? Qual a chance, tem um dado na mão. Qual a chance desse dado cair no número 1, no número 6? Você entende que você tem um dado só. Eu quero dois eventos. Que ele caia no número 1 e que ele caia no número 6. Mas quando você joga, você lança esse dado não pode cair no número 1 e no número 6 ao mesmo tempo, concorda? Uhum. Então, nesse caso, usaremos qual probabilidade? Bom, um dado normal, né, ele tem 6 faces. Então, qual a probabilidade de eu lançar um dado e ele cair com a face número 1 virada para cima? Uma chance em 6. Uhum. Qual a probabilidade de eu jogar esse dado e ele cair com a face 6 virada para cima? Uma chance em 6. Eu pedi a número 1 e a número 6. Mas junta as duas. O que você vai fazer? Você vai somar ou vai multiplicar? Se você tem um dado só, como eu disse, ele não pode cair com a face 1 e a 6 virada para cima ao mesmo tempo. É uma chance ou outra chance, beleza? Então, qual é a chance de você lançar um dado e ele cair na face 1 ou na face 6? 1/6 mais 1/6. São 2/6. Então, você vai tentando isso, velho.
Você só vai conseguindo pegar essa cancha lendo os exercícios. Eu vou passar uns exercícios para a gente poder entender. Qual a chance da criança nascer homem e albino? Ela pode nascer do sexo masculino e albino ao mesmo tempo? Pode, tranquilamente. São duas coisas separadas. Uma coisa é o sexo genético dela, outra coisa é a pigmentação de pele. Então, nesse caso, é a regra do E. Você pode usar as duas chances ao mesmo tempo. Mas qual é a chance, gente, de uma criança nascer com loiro e moreno? Dá para a criança nascer loiro e moreno ao mesmo tempo? Não dá. É uma coisa ou outra. Então, você vai ter que ter essa paciência de ler exercícios sobre o tema e começar a pegar a manha de identificar. Nesse caso aqui, eu vou usar a regra do E, porque o que a prova me pediu pode acontecer ao mesmo tempo. Aqui, agora, não. O que a prova me pediu, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo outro. E uma dica que eu falo, que eu sempre faço para os queridos alunos, é a seguinte. Uma dúvida que também aparece muito é que às vezes o cara consegue identificar facilmente se é E ou regra do ou, mas ele nunca lembra, pô, aqui eu tenho que somar ou multiplicar. Então eu vou te dar uma dica idiota aqui, mas você pode talvez te ajudar. Você tem a regra do ou, né? Aqui, regra do ou são duas letras, né? O e U. Regra do E são uma letra, é uma letra só. Gente, qual regra tem mais letras? Ou. Regra do ou tem mais letras. Então você tenta lembrar disso. Se é regra do ou, vou somar. Se é regra do e, aí eu não vou somar, eu vou multiplicar. Beleza? Viu, beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Chegou mais uma pergunta para mim. Se não, não, isso aqui é Maria Fernandina comentando. Se não somar matemática básica, já era, né? Somar e multiplicar fração. Maria Fernandina, isso daqui hoje, eu posso falar com você que eu estou um pouco mais craque, mas, gente, quando às vezes você está cansado, imagina, Maria, você deu aula o dia inteiro, você está no último horário da noite falando sobre isso aqui. Super fácil errar essas contas. Vocês, meus alunos que estão me vendo aí, vocês não erram mais, né? 1/4 vezes 1/2, 1/8. Mas eu estou cansado de fazer 1/4 vezes 1/2, 1/6. Porque aí, em vez de multiplicar aqui, eu somo. É matemática básica. Não é para a gente que não está mais acostumado com isso, fica realmente mais complicado. Muito bem. Então, deixa eu passar aqui para vocês. Vamos lá? Vou passar aqui para vocês, meus queridos, o que vocês têm que anotar sobre essa regra do E para facilitar aí na hora de estudar depois. Regra do E, então, é aquela regra na qual, mais uma vez, teremos dois eventos acontecendo, dois eventos diferentes. Só que, nesse caso, os dois eventos eles podem acontecer ao mesmo tempo. Um não anula o outro. Você tem a chance disso acontecer e a chance daquilo outro acontecer. Como resolvemos isso? Calculamos a probabilidade do evento 1 acontecer. Calculamos a probabilidade do evento número 2 acontecer. E quando você já tem esses dois valores, na regra do E, você multiplica. Multiplicando esses valores, multiplicando essas probabilidades, chegamos ao resultado. Então, meus lindinhos, dá um print aí dessa tela, por favor, para você poder depois fazer a anotação mais tranquilamente no seu caderno. E vamos fazer um exercício sobre esse tema? Vamos ver se vocês pegaram esse negócio mesmo. Vamos lá, dá uma lida aí. A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em 1 a cada 25 mil pessoas no mundo. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigotas recessivas para o gene determinante dessa característica. Ali tinha um ponto final, tem uma vírgula, mas era para ser um ponto final. José é um anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo. Ele é casado com Laura, que não é anã. Qual é a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Primeira coisa. Olha o comando da questão aí, turma da noite. Nesse comando, você já percebe que a prova quer mais de uma coisa. José e Laura terão uma filha. Se é uma filha, está bem claro e específico para nós que é uma filha do sexo feminino, geneticamente falando. Você tem que calcular essa probabilidade.
Primeira coisa que eu tenho que calcular, chance dessa criança nascer do sexo genético feminino. E a segunda coisa, não, eu não quero só que ela seja do sexo genético feminino, eu quero que ela seja feminina e quero que ela seja anã. Aí agora a gente tem que entender qual é a probabilidade que precisa acontecer para a criança nascer anã. Bom, as informações todas estão aí no texto e eu vou passá-las aqui para o quadro para a gente fazer juntos esse negócio. Então vem para cá. José e Laura querem ter uma filha. Cacique, por que você não colocou bolinha aqui? Por que eu coloquei um losango ali e não coloquei uma bolinha, já que a criança tem que ser do sexo feminino? Por quê, meus queridos? Um motivo simples. É técnico isso, mas é importante que você entenda. Se eu colocasse uma bolinha aqui, eu estou te falando que a criança é do sexo feminino. Então não preciso calcular essa probabilidade, porque eu já sei que ela é do sexo feminino. José e Laura, eles querem ter uma criança. E eles querem que essa criança seja do sexo feminino. Entenderam a diferença? Essa criança ainda não nasceu. Nós estamos apenas conjecturando qual a probabilidade de José e Laura ter uma criança do sexo feminino. Se é uma criança que não nasceu, ainda gozando, porque ela não tem o sexo definido. Eu só estou querendo saber qual é a chance de ser do sexo feminino. Então tome cuidado com isso. Se no heredograma tiver aqui uma bolinha, chance dela nascer do sexo feminino, 100%, porque ela é do sexo feminino. Entenderam como é que funciona? Cuidado com essas pegadinhas aí, meus queridos. Vamos lá. José e Laura querem ter uma criança anã. Essa característica anã é decorrência de uma doença chamada de acondroplasia. E a questão, não sei se você percebeu, mas devia ter percebido, a questão dizia, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá na questão, que aí eu sei que vocês conseguem ver aqui comigo no pequenininho aí do lado, né? Só aumentar um pouquinho aí depois a tela da câmera 2, se você estiver no computador, que você vai ver comigo. Mas por enquanto eu só estou jogando as informações. Curiosamente, as pessoas não anãs, ou seja, as pessoas normais, as pessoas que não são anãs, são homozigotas recessivas para o gene determinante dessa característica. O que significa isso? Significa, então, que indivíduos normais, eles são azinho, homozigota recessivo. Então, agora você já consegue deduzir uma coisa para mim. Se uma pessoa é normal e ela tem 2 genes azinho, qual é a ordem que o gene azinho dá? Se você tem 2 genes recessivos, quer dizer que você obedeceu a ordem do recessivo. E se você é normal para essa característica, significa que o gene recessivo que dá ordem seja normal. Olha lá. Você acaba de deduzir, então, que a acondroplasia é uma característica de padrão dominante. Por quê? Se o gene azinho, o gene recessivo, que manda ser normal, porque uma pessoa normal ela é azinho, então a dedução só pode ser que o azinho manda ser normal. Se o gene recessivo, turma, da ordem seja normal, o gene dominante é o gene que dá ordem seja acondroplásico, ou seja anão. Aqui eu coloquei acondroplásico. Peraí. Acondroplásico. Então, a acondroplasia é uma característica dominante. Significa, então, que indivíduos anões serão azão alguma coisa. Poderá ser azão ou poderá ser azão. Legal? José não, é isso mesmo? José é um anão. Está aqui José. Se ele é um anão, significa que ele é azão alguma coisa. Ele é filho de mãe anã e pai sem nanismo. Mãe anã está aqui, então ela é azão alguma coisa. E o pai sem nanismo, então papai será azinho, porque a prova me falou que indivíduos normais são homozigotos recessivos.
Agora eu vou voltar aqui para a câmera 2. Aí vocês veem melhor. Então tá lá. Ó. José é anão, Azão alguma coisa. Filho de mãe anã, Azão alguma coisa. E pai sem nanismo, Azinho, Azinho. José é casado com Laura, que não é anã. Se Laura não é anã, Laura é normal. E se ela é normal, ela é Azinho, Azinho. Beleza. Turma, qual a probabilidade de José e Laura ter uma filha acondroplástica? Eu já te ensinei. Chance da criança nascer do sexo feminino é a mesma chance da criança nascer do sexo masculino. Sempre 50%, sempre um meio. Isso daqui já está calculado. Então, isso daqui a gente não precisa preocupar. Se a prova me perguntar isso, a chance sempre é a resposta. É um meio. É um meio, um meio, um meio. Qual a chance da criança nascer acondroplástica? Bom, aí agora eu preciso fazer um cruzamento. Fazer esse cruzamento, eu preciso saber qual é o genótipo de José e qual é o genótipo de Laura. Mas José, ele é Azão alguma coisa. E eu preciso completar esse alguma coisa aqui para eu poder fazer esse cruzamento legal, certo? Dá para eu completar? Dá. Dá porque eu sei quem são os pais de José. Olha lá. A mãe de José é Azão alguma coisa. Isso alguma coisa eu não consigo completar. Mas eu sei que esse gene dominante, José ganhou da mãe dele. Porque o pai de José só tem genes recessivos. Então, na hora do espermatozoide do pai fecundar o ovócito da mamãe, o espermatozoide que veio, com certeza, veio com um azinho. Tranquilo isso aí para você, gente? Como é que... Peraí, que a chefe chegou. Não permitimos o uso dessa... Ai, Roberto. A sua sorte que as minhas camisas não estão nesse guarda-roupa. Estão no guarda-roupa lá de dentro. Então, eu vou colocar umas 30 camisas aqui para você. Mas, já que está fazendo frio, então deixa eu proteger minha voz aqui. Espera aí. Proteger aqui um pouquinho minha voz, né? Porque no meu instrumento de trabalho, vocês não prestam muita atenção nisso, não. Vamos continuar aqui, então? Beleza? Vamos lá, gente. Chance, então, da criança... Mentira, que aqui dentro do escritório está quente. Chance da criança nascer acondroplástica. Vem comigo. José, Azão, Azinho. Então, vamos colocar aqui, ó. Azão, Azinho. E Laura, mulher de José, Azinho, Azinho. Ótimo. Faz esse cruzamento aí para mim, turma. Cruzamento de um Azão, Azinho com Azinho, Azinho. Como é que vai ficar? Esse espermatozoide com esse óvulo, Azão, Azinho. Esse espermatozoide com esse óvulo, Azão, Azinho. Esse espermatozoide com esse óvulo, Azinho, Azinho. Esse espermatozoide com esse óvulo, outro, Azinho, Azinho. Filhinhos lindos do meu coração, chance que, então, dessa criança nascer com acondroplasia, sendo que a acondroplasia é uma característica dominante, são 2 chances em 4, ou 1/2. E agora, o que você faz aqui, turma? Você vai multiplicar esses 2 valores ou você vai somar? Você quer que a criança nasça feminina ou acondroplásica? Ou você quer que a criança nasça feminina e acondroplásica? Lá no texto estava bem claro que a probabilidade era da criança nascer feminino e anã, uma filha anã. Se é feminina e anã, você tem que pegar esses 2 valores e multiplicar. 1/2 vezes 1/2, uma chance em 4. 25% de chance disso daí acontecer. Senhoritos, senhoritas, meus anjinhos do coração, eu falei, tinha um pouquinho de matemática, né? Só que essa matemática aqui, ela não é aquela matemática pesadona
A matemática, até a própria Maria Fernandina falou ali, matemática básica, matemática de soma e multiplicação de frações. Inclusive, gente, eu quero falar uma coisa com vocês que é importante nesse ponto, que é, nessa hora, muitas vezes a gente está querendo colocar, ao invés de fração, você colocar porcentagem. Chance da criança nascer homem, 50%. Você pode fazer isso? Pode. Mas você multiplicar 50% vezes 50% é mais difícil. Sempre trabalhe toda a questão com frações. Sempre vai mexendo com fração. Até que você chegue no resultado final. Aí você vê a prova. A prova pode estar lá. Letra C, 1/8. Letra A, 1/4. Mas a prova pode estar do jeito que está aí para vocês. Nesse caso, a resposta está em porcentagem. Aí entra a matemática. Você, então, agora transformar 1/4 em porcentagem, ele ficaria, então, 25%. Mas a porcentagem, eu recomendo aos senhores, sempre use no final, se necessário. Nem sempre vai ser necessário, porque às vezes a resposta vai estar em fração. Legal, turma? Beleza? Então, já que nós aprendemos tudo, vamos falar da segunda lei de Mendel. Segunda lei de Mendel, se arrume aí na cadeira, se ajeite aí na sua poltrona. Se você está deitado, senta aí um pouquinho para a gente aprender esse negócio. Turma, quando começa a segunda lei de Mendel, quem não conhece biologia, quem há muito não estuda biologia, sempre dá um trimelique nas pernas. Ai, cara, aí começa a complicar. Não complica nada, Beto, para. Nesse caso, a segunda lei de Mendel não é uma lei nova. Não é, por exemplo, igual lá as leis de Newton. A primeira lei de Newton fala sobre uma coisa, eu não lembro o que é. Aí a segunda lei de Newton fala uma outra coisa. Não é igual a primeira. Aí você tinha que aprender lá 3 leis mesmo. Aqui não. Nas leis de Mendel, turma, aqui a segunda é um complemento da primeira. E eu vou te explicar ali agora por quê. Temos aqui, então, o nome da segunda lei de Mendel. É a lei da segregação independente de 2 ou mais pares de genes. Ali você vai ler o que está escrito na sua apresentação, mas a sua primeira leitura não vai gerar nenhum efeito prático. Calma, deixa isso aí para depois. A gente lê esse negócio no final. Isso daí é só para você ter a informação mesmo. Deixa eu te mostrar exemplos palpáveis sobre a segunda lei de Mendel, sem mexer com aquelas ervilhas de Mendel. Turma, eu vou usar, para explicar a segunda lei de Mendel, moscas Drosophila. Sim, aquelas moscas que ficam aí na sua casa, pousando na sua comidinha, e você espanta ela abanando a mão, mas você não sabe, ou talvez, não sei se você sabe, na verdade, que essa mosca aí, ela pousa no cocô, aí depois ela pousa no pão, aí você come o pão, você é nojento, você come cocô de tabela. Essas moscas aí você tem que deixar afastada da sua comida. Mas são moscas muito comuns, né? A gente encontra elas em qualquer lugar. Por que eu escolhi usar exemplos de Drosophila para te explicar a segunda lei de Mendel? Porque a única questão de segunda lei de Mendel que foi cobrada na prova do Enem foi exatamente sobre a mosca. Então, eu vou usar essa mosca para depois a gente fazer essa questão junto, tá? Vamos lá, então. Você está aí com essa mosca, com esse exemplo, e se a gente está falando de genética, a gente tem que escolher uma característica para trabalhar. E a característica que eu vou escolher para trabalhar é o tamanho da asa. Observe que para cada característica que a gente for trabalhar, a gente precisa escolher uma letra. A letra você escolhe a que você quiser. Na verdade, tem uma regrazinha, mas eu não vou usar essa regra aqui agora, tá? Vamos, a princípio, usar. Qual letra que eu quero? Que eu quiser. Cacique, eu me chamo Jairo. Eu posso usar a letra J? Pode, cara. Não importa. Aqui eu vou usar a letra A, que é aquele padrãozinho para o tamanho da asa. Beleza? Então, todos os genes representados pela letra A, seja maiúsculo ou minúsculo, estão dando ordem sobre o tamanho da asa. E os genes são gene dominante, o gene azão, da ordem, tem a asa longa, mosca. O gene recessivo, gene azinho, da ordem, tem a asa vestigial. Para você aí do outro lado, que vai, Cacique, peraí, me perdi. Asa vestigial. O que é a asa vestigial? Asa vestigial é um vestígio de asa, ou seja, na hora da mosca que cumpre a ordem do gene recessivo construir a sua asa,
a asa ela não fica grande, ela não é uma asa que ela funcione. É só um pouquinho de asa assim. Então, uma asa pequenininha, não funcional, que a gente chama, cara, isso é um vestígio de asa, portanto, uma asa vestigial, beleza? Gente, vocês dois ficam conversando no chat e eu vou lá ver se é pergunta. Ou suas marmotas. Vocês estão me enganando aqui toda hora. Verdade. Literatura é massa. Na biologia é o máximo. Hein? Que bosta. Foi mal. Então, vamos lá, meus filhos. Asão, asa longa, asinha, asa vestigial, já determinamos, beleza. Vamos então olhar uma célula dessa mosca. E você aí que está ouvindo a minha aula, você vai falar para mim, quais são os genes que essa mosca tem? Conta. Olha lá, você já está olhando para a mosca, você já sabe qual o fenótipo que a mosca apresenta. Essa mosca da apresentação, senhores, ela tem uma asa longa ou tem uma asa vestigial? Segundo o que vocês estão vendo aí, a asa dela é grandona, né? Então é uma asa longa. Se é uma asa longa, você já sabe me afirmar. Com certeza absoluta, senhores, qual gene? Ela sempre tem dois genes, né? Que ela recebeu do pai e da mãe. Qual gene, com certeza, essa mosca tem? Essa mosca tem um gene asão. Um gene asão que manda ter asa longa e por isso que ela tem asa longa. Beleza. Agora, sabemos que para cada característica são dois genes. Um dos genes é o dominante, é o asão. Qual será, turma da noite, o alelo desse asão? No outro cromossomo, qual é o gene que está lá presente? Será um outro asão ou será um azinho? Se você entendeu a primeira lei de Mendel, você sabe que tanto faz. Se for um outro asão, a mosca vai continuar tendo asa longa. Se for um azinho, não muda. A mosca continuará tendo uma asa longa. Para efeitos didáticos, eu coloquei um gene azinho aí para vocês. Então, essa mosca é asão azinho. Beleza. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas isso que eu acabei de mostrar para vocês é a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel define uma característica, fala que uma característica é sempre determinada por dois genes, um que veio do pai e um que veio da mãe. E eu ainda te pergunto, se essa mosca tiver que construir os seus gametas, o que você tem que fazer com esses genes? Você pega o asão, põe um óvulo, ou espermatozoide, né, depende do sexo da mosca, e o outro, o azinho, você bota no outro gameta, no outro espermatozoide, no outro óvulo. Gente, isso é a primeira lei. Então, tá, cacete, beleza. O que é a segunda lei? Eu disse para vocês que a segunda lei é uma continuação da primeira lei. Por que isso? Porque a primeira lei de Mendel é uma lei limitada pelo simples motivo dela sempre trabalhar com apenas uma característica. Sempre uma, só uma. Então, se a prova perguntar assim, cara, esse casal, qual a chance da criança nascer albina? É a primeira lei de Mendel, porque usou somente a característica albinismo. Qual a chance dessa criança nascer do sexo masculino? Primeira lei, porque somente usou a característica sexo genético. A segunda lei, ela complementa a primeira porque a gente sabe que nenhum ser vivo deste planeta é constituído de apenas uma característica, são várias. Então, imagina, eu não quero somente trabalhar o tamanho da asa das moscas. Além do tamanho da asa, eu também quero trabalhar a característica cor do corpo. Gente, simples. Quando temos duas características, já estamos na segunda lei de Mendel. Cor do corpo. Se é uma característica diferente do tamanho da asa, eu tenho que usar uma letra diferente para representar os seus genes. Você me entende? Se para o tamanho da asa eu escolhi a letra A para representar os seus genes, para a cor do corpo eu vou escolher uma outra letra. Qual letra, cacique? De novo, a que você quiser. Mas nesse caso, a letra A não pode, porque a letra A já está sendo usada. Eu escolhi a letra B. Então, os genes representados pelas letras B são genes que dão ordem sobre a cor do corpo. E quais são esses genes? Gene Bzão, gene dominante Bzão, da ordem cor preta.
Mosca, você vai ser preta. Gene recessivo, gene Bzinho. Lembra que para nós, você aí, ó, turma na noite, você está aprendendo genética do jeito que tem que aprender. Genética não é azão azinho, é dominante recessivo, é ordem. Os genes para a cor do corpo dão as seguintes ordens, seja preta, seja cinza. E o gene que dá ordem, seja preto, é dominante, perdão, sobre o gene que dá ordem, seja cinza. Então, aquele Bzão, Bzinho é só para eu saber quem é que fala mais alto nessa história. Mais uma vez, observando essa mosca, meus filhos. Essa mosca, ela apresenta qual fenótipo? Em relação à característica da cor do corpo. Ela é preta ou ela é cinza? Ela é preta. Sendo ela preta, qual gene que com certeza essa mosca apresenta? Ela apresenta o gene Bzão. Para ela ser preta, ela tem que ter o gene que manda ela ser preta. E o gene que manda ela ser preta é o gene dominante Bzão. Ótimo. Qual é o alelo desse gene? Esse alelo pode ser um outro Bzão, mas pode ser também um Bzinho. Tanto faz. Didaticamente, colocarei para vocês um Bzinho. Bom, você já está quase aprendendo por uma questão total a segunda lei de Mendel. Você entendeu a primeira parte, que é importantíssima. Quando a questão me fala de mais de uma característica, eu estou trabalhando a segunda lei de Mendel. Ótimo. Mas se você fazer um favor para mim, olha a sua apresentação, está aí na sua tela. Se você observar somente a cor do corpo, esquece o tamanho da asa, só a cor do corpo, você volta para a primeira lei, não é? Então você percebeu, velho, que a segunda lei de Mendel, nesse caso, é a primeira lei duas vezes? É a primeira lei aplicada para o tamanho da asa e a primeira lei aplicada para a cor do corpo. Quando juntamos as duas, segunda lei. Fácil. Agora, para entendermos por completo a segunda lei, precisamos saber como que vai funcionar a formação dos gametas nesse caso. Peço para vocês observarem aí na sua animação os genes de letra A, os genes de tamanho da asa. Os genes de letra A estão nos dois cromossomos azuis. Foca só neles. Esquece agora o letra B. Vamos de novo trabalhar só o tamanho da asa. Me conta aqui, tio. O que Mendel mandou você fazer com os dois genes, azão e azinho, que essa música tem, na hora dela formar os seus gametas? Mendel, em sua primeira lei, mandou você separar, não é? Olha aí, ó. Põe o azinho em um óvulo, põe azão no outro. Beleza, isso foi a primeira lei. Agora, vamos olhar para o gene B. O gene que determina a cor do corpo. Está lá nos cromossomos verdes. Aplicando a primeira lei, Mendel mandou você pegar. Cara, se a mosca é Bzão, Bzinho, põe o Bzão num gaveta e põe o Bzinho no outro. Mas me conta uma coisa. Em um dos gametas já tem o gene azinho. Só que você não lê azinho. Quando você vê o gene azinho, você vê. Esse é o gene que manda ter asa vestigial. Ele é azinho porque ele é recessivo, mas não é o azinho importante. O importante é a ordem. Nesse óvulo, turma, esse óvulo que tem o gene azinho, vai receber qual gene para a cor do corpo? Vai receber o gene que manda ser preto, dominante, ou o gene que manda ser cinza, recessivo? A princípio, a gente tem uma vontade danada de responder. Ai, cara, se o Azinho é recessivo, vai vir um Bzinho recessivo. E Mendel explicou para a gente que essa segregação, ou seja, essa separação, ela é independente. Não entendeu? Olha aí, ó. Você pode pegar, então, na hora de separar os pares, o par de letra B, você pode fazer isso daí. Você põe, então, no primeiro óvulo, um gene Azinho e um gene Bzão. Pode? Pode, cara. Porque genes, eles dão ordem sobre características. Me conta uma coisa, você que está aí assistindo. O que você está vendo no primeiro óvulo? Esse primeiro óvulo que está no pé da mosca aí. Você está vendo um Azinho e um Bzão, não é? Só que você sabe que Azinho e Bzão são simplesmente letras para representar algo. Esse óvulo, na verdade, está levando a informação. Tem asa vestigial e corpo preto. O óvulo abaixo, que tem um azão e um Bzinho,
levam ordens diferentes. Tem a asa longa e corpo cinza. E o melhor, existem mais possibilidades? Existem. Olha ali, ó. De novo, separei os genes A, o azulzinho. Vou separar os genes B, porque cada gameta tem que levar só um gene. Só que agora eu faço em uma formação nova. No terceiro óvulo aí, no segundo de baixo, um azão e um bezão tem a asa longa e cor preta. No quarto óvulo, no seu óvulo mais à sua direita, um azinho e um bezinho tem a asa vestigial e cor cinza. Você percebeu que estamos trabalhando apenas duas características, tamanho da asa e cor do corpo. E essa mosca, ela produziu 4 gametas diferentes. Só para duas características já foram 4 óvulos diferentes. O primeiro tem a asa vestigial e cor preta. O segundo tem a asa longa e cor cinza. O terceiro tem a asa longa e cor preta. E o quarto tem a asa vestigial e cor cinza. Se você tem um irmão ou uma irmã, né? Enfim, você tem um irmão ou uma irmã, filho do mesmo pai, do seu pai e sua mãe, né? Seus dois pais, papai e mamãe, tiveram 2 filhos. Mas igual eu, por exemplo, minha irmã é só filha da minha mãe. Meu irmão é só filho do meu pai. Então, pensa, se você tem um irmão que é filho dos seus pais, por que vocês são diferentes? Tá aí, ó. Por causa dessa segunda lei, a lei da segregação independente. Porque a sua mãe, ela produz óvulos diferentes e seu pai produziu espermatozoides diferentes. Você é fruto de um espermatozoide de um óvulo, seu irmão ou sua irmã é fruto de outro espermatozoide, de outro óvulo. Vocês têm características iguais? Tem, mas também tem diferença, vocês não são clones. Ah, Cacique, mas eu sou a cara do meu irmão. Beleza, então vocês receberam mais genes iguais do que diferentes. Isso pode acontecer. A gente vai conhecer isso mais para frente. Inclusive, a gente viu lá na meiose, né, que o negócio do crossover também aumenta as probabilidades dos genes mudarem de lugar. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Essa daí, senhores, é a segunda lei de Mendel. Chegou uma questão aqui para mim, no privado. Então, na última questão que fizemos sobre sexo feminino e nanismo, a gente usa a segunda lei de Mendel no privado. Vai que eu falo o seu nome, privado. Perfeito! Eu achei que ninguém ia perceber. Claro, gente. Se aqui, ó, nessa última questão, usamos quantas características? Na verdade, desde aqui, ó, aqui nessa questão e nessa questão. Se estamos usando, na última questão, sexo do indivíduo e acondroplasia, são 2 características, segundo a lei de Mendel. Nessa questão que vocês estão vendo, estamos usando tamanho da asa e cor do corpo. Quando você assiste as aulas que eu chamo padrão de genética, que quando geralmente o professor usa, o exemplo das ervilhas de Mendel. Lá Mendel usou 2 características das ervilhas. A cor, que podia ser verde e amarelo, e a textura, que podia ser lisa ou rugosa. Mesma coisa, gente, aplica-se em qualquer ser vivo. Se você estiver trabalhando somente a cor da mosca, primeira lei. Somente o tamanho da asa, primeira lei. Tamanho da asa e cor do corpo, pá, segunda lei. Porque os genes vão formar mais gametas diferentes, então temos mais probabilidades de aparecer características novas. Tranquilo, privado? Beleza? Então, meus amigos, eu vou fazer o seguinte com vocês. Cadê? Ah, tá aqui. Vamos para o quadro. Vamos para o quadro. Privado, você entendeu isso? Eu sei que me deu essa pergunta, mas não falou se entendeu ou não. Aqui, eu estou... Turma, está todo mundo conseguindo ver aqui, né? Como eu disse, eu limpei o quadro aqui com um pano que acho que tinha um pouquinho de sabão e o giz está escorregando um pouco. Então, ele não fica tão forte. Mas eu quero que vocês, então, façam um pequeno exercício aí para mim. Quantos tipos de gametas cada genótipo formará? O indivíduo que é azão. Vamos fazer esse primeiro juntos. Quantos tipos de gametas que o indivíduo azão formará? Primeiro. Se eu estou falando de indivíduo azão, quantas letras vocês estão vendo ali? Uma só, que é a letra A. Você está vendo 2 dominantes. Então, para essa característica, ele tem 2 dominantes representados pela letra A. E a letra A ela é usada para definir uma característica. Se só temos uma letra aqui, isso aqui é a primeira lei de Mendel. O que Mendel mandou você fazer aqui, meus amigos?
Então vamos lá, vamos pegar um óvulo aqui, considerar que o indivíduo é do sexo feminino. Razão, razão. O que você faz? Pega um gene, põe no óvulo, pega o outro, põe no óvulo, certo? Então aqui teremos um óvulo carregando um gene azão, outro óvulo carregando um gene azão. Senhoritos e senhoritas, quantos tipos diferentes de gametas vocês estão vendo ali? Um. São dois gametas, mas os dois carregam o mesmo gene. Os dois carregam genes que dão a mesma ordem. Então, nesse caso, resposta da letra A, um tipo só de gameta. O tipo que leva o azão. Na letra B, quantos tipos de gametas cada genótipo formará? Nesse caso, Bzão, Bzinho. O que você faz? Se é só a letra B, estamos na primeira lei de Mendel, porque B representa uma característica só. Pega um gene, põe num gameta, pega outro gene, põe no outro gameta. Então, o indivíduo Bzão, Bzinho produzirá gametas Bzão e gametas Bzinho. Quantos tipos diferentes, meus queridos? Dois. Letra C. O indivíduo é azão, azão, Bzão, Bzinho. Você já pegou, né? Azão, azão, Bzinho, Bzinho. Isso me assustava para dar, não assusta mais. Azão, azão é para uma característica, tamanho da asa. Bzão, Bzinho é para outra característica, cor do corpo. É só você saber, cada letra uma característica. Sem estresse. Queridos, e aí? Quantos tipos de gametas que esse indivíduo vai formar? Vou desenhar a princípio 2. Se der mais, a gente desenha mais. Bom, para o par A, o que você tem que fazer? Primeira lei. Você pode até fazer o seguinte, ó, vou separar aqui para entender que primeiro eu mexo com o par A, depois eu mexo com o par B. Em relação ao par A, o indivíduo é azão, azão. Um vai para um gameta, outro vai para o outro gameta. Então, o indivíduo será azão, tem um aqui e um azão aqui. Ah, cacique, mas ele é Bzão, Bzinho. Então, o que você vai fazer com o segundo par? Põe um gene no gameta e outro gene no outro gameta. Mendel mandou fazer isso. Então, aqui esse indivíduo terá um gameta que carrega o azão e o Bzão e outro gameta que carrega o azão e o Bzinho. Nesse caso, meus senhores, meus nenenzes, temos uma possibilidade diferente, além de azão, Bzão e azão, Bzinho? Não. Então, o indivíduo azão, azão, Bzão, Bzinho forma dois tipos de gametas. Fiz com você esses três para que você faça esse quarto para mim. O indivíduo, filhote, que é azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzinho, azão, azinho, Fzinho, Fzinho, produz quantos tipos de gametas diferentes? Faz aí. Vou pegar uma água ali para mim. E aí, meus filhos? Fizeram? Vamos lá? Primeiro, turma, um genótipo desse, azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, blá, 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 não deve mais assustar ninguém. Eu sei que a primeira vez que a gente vê uma coisa dessa, fala assim, cara, é por isso que eu odeio genética, é essa merda que eu não entendo. Mas calma, você acabou de aprender uma coisa importante. Cada letra, uma característica. Então, nesse caso aqui, ó, são quantas letras que estamos observando no genótipo? 6 letras. A, B, C, D, E e F. Então, nesse caso, estaríamos trabalhando 6 características diferentes. Se fosse um indivíduo da espécie humana, cara, a letra A representa a cor do cabelo. A letra B representa a cor dos olhos. A letra C representa o formato do rosto. A letra dado representa o albinismo. Então, você não assusta mais. Apresentou aquele genótipo gigante, você fala assim, velho, tranquilo, já sei. Aí, ó, cada letrinha é característica diferente. Claro. Então, para a cor do cabelo, por exemplo, seria azãozinho. Para a cor dos olhos, seria Bzão, Bzinho. Mas para o formato do rosto, é Czão, Czão. E aí você teria que saber qual é a ordem de cada gene. Mas a prova não me pediu nada disso. A prova quer saber o seguinte.
quantos tipos diferentes de gametas esse indivíduo pode produzir. E a princípio isso pode parecer difícil. Nossa, eu tenho que fazer todos. Não, porque eu não te perguntei quais são os tipos, eu só perguntei quantos tipos diferentes temos. Então, o que você vai fazer aí para mim? Olha só, vem aqui comigo. Ó. Vamos fazer o que a gente sabe. Primeiro, separamos, né? Cada letra, uma característica diferente. Então, se eu trabalhar uma característica de cada vez, eu estou trabalhando a primeira lei de Mendel de cada vez, não é? Uma característica não é a primeira lei, e a primeira lei não é super fácil. 2 genes que separam a formação dos gametas, não é isso? Então, vem comigo aqui, ó. Para a primeira característica, a característica representada pela letra A. O indivíduo, ele é azão azinho. Senhores, quantos gametas diferentes esse indivíduo produz só nesse primeiro par? Só na característica letra A. Um gametazão e um gametazinho, concorda? Então, esse indivíduo, só aqui, ó, ele produziu 2 gametas diferentes. Você entendeu? Agora faz na letra B. Quantos gametas diferentes ele vai produzir? Bom, na letra B, ele é Bzão, Bzinho. Então, ele vai pôr o Bzão em um gameta e o Bzinho no outro. Gameta, Bzão, gameta, Bzinho, são 2 gametas diferentes. Então, aqui ele produz 2 gametas diferentes. Para a letra C, turma, o que você faz? Ele é Czão, Czão. Separa, primeira lei. Czão no gameta, Czão no outro. Um gameta é Czão, o outro também é Czão. Quantos gametas diferentes são produzidos aqui? Um só, porque eles 2 são iguais, Czão e Czão. Então, aqui é um gameta só. Você já pegou o espírito da coisa. Quarto par, Dzão, Dzinho. Dzão para um lado, Dzinho para o outro. 2 gametas diferentes. Ezão, Ezinho. Ezão para um lado, Ezinho para o outro. 2 gametas diferentes. E por último, Fzinho, Fzinho. Fzinho para um lado, Fzinho para o outro. 2 gametas iguais. Então, agora, o que você faz? Regra de probabilidade. Você concorda comigo que o gameta desse indivíduo tem que ter um gene do par A e tem que ter um gene do par B e um gene do par C e um gene do par D e um gene do par E e um gene do par F? Se eu falei E várias vezes, é a regra do E, não é? E a regra do E manda a gente multiplicar. Eu já tenho aqui, ó, quantos gametas são formados em cada par. Como eu quero um gene de cada par, é um do A e um do B, e um do C e por aí vai, eu venho aqui e multiplico. Olha lá. 2 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16, vezes 1, 16. Aqui temos 16 gametas diferentes usando apenas 6 características. Inclusive, podemos resumir isso tudo numa pequeníssima fórmula que diz que para você calcular quantos gametas o indivíduo produzirá, você faz 2 elevado a n, aonde n é o número de pares heterozigotos no genótipo, porque somente os heterozigotos formam 2 pares. Os pares, desculpa, 2 gametas, né? Os pares homozigotos formam apenas um, que na multiplicação não faz diferença. Então, olha lá. Quantos pares heterozigotos temos aqui, turma? 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado ao número de pares heterozigotos seria 2 elevado a 4, que é 16. Beleza, meus filhos? Tranquilo? Legal, legal, legal?
Então, vem cá, que não acabou não. Qualquer dúvida, põe aí no chat para mim, porque agora é o exercício que eu quero que vocês façam. Vamos lá. É o exercício da questão de 2013, como eu disse, foi o exercício que usou o exemplo da mosca drosófila. Mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados, tamanho da asa e cor do corpo. Já a partir dali já sei o que vem por aí. É a segunda lei de Mendel, o que falou do tamanho da asa e cor do corpo, das características. Cada um condicionado por um gene autossômico. Tá. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa dominante. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta é dominante. A mesma coisa que usamos ali para entender a segunda lei. Comando. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os 2 caracteres. Aí agora, indivíduos heterozigotos para as 2 características. Heterozigoto para o tamanho da asa, heterozigoto para a cor do corpo. No qual foram geradas 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Bom, vem cá comigo. Não! Caiu ali, mas não era para cair, não. Ó, o que a gente fez ali é uma organização que teria que aparecer no seu caderno. Tamanho da asa, cor do corpo, e aqui estariam as letras que você escolherá para cada uma característica. Continuei, letra A para o tamanho da asa, letra B para a cor do corpo. A prova falou que o tamanho da asa, o gene dominante, mandava ter asa longa. O gene recessivo mandava ter asa vestigial. Para a cor do corpo, gene dominante mandava a cor ser preta. E gene recessivo mandava a cor ser cinza. Beleza. A prova falou que 2 indivíduos heterozigotos para as 2 características cruzaram. Então, aqui está o papai mosco e aqui está a mamãe mosca. Heterozigota para as 2 características. Azão azinho para o tamanho da asa, Bzão Bzinho para a cor do corpo. O mesmo vale para a mamãe mosca. Azão azinho para o tamanho da asa, Bzão Bzinho para a cor do corpo. Lembra de separar as letras. Ai, cacique, eu me confundo. Então faço tudo diferente. Faça. Azão azinho com azão azinho, Bzão Bzinho, Bzão Bzinho. Faça tudo separado que você consegue. Me conta uma coisa, gente. Qual é o fenótipo dessas 2 moscas? As 2 são azão azinho. Azão predomina sobre o azinho. Então, as 2 moscas apresentam asa longa. Então, tá aí, ó. As 2 moscas têm asa longa, porque as 2 são azão azinho, certo? Em relação à cor do corpo, meus amigos, qual é a cor do corpo das 2 moscas? Uma mosca é Bzão Bzinho, a outra também. Então, o genótipo é o mesmo. Quando temos o dominante excessivo, obedecemos o dominante. O dominante manda ser preto. Então, as 2 moscas são pretas. E agora eu quero que você faça um cruzamento para mim. Para você falar para mim como é que serão os filhos desse par de moscas. Gente, esse cruzamento eu vou te ensinar só de um jeito, que é o jeito mais rápido, é o jeito mais simples de fazer, sem aquele quadradão com todas aquelas possibilidades que talvez você já tenha aprendido a fazer. Eu quero que você entenda o seguinte, meu caro aluno. Se você faz o cruzamento usando aquele quadro, que a gente chama de quadro de Punnett, onde você trabalha todas as probabilidades, você não está errado. Isso é um jeito de fazer. Sim, é um jeito certo de fazer. Porém, é um jeito mais trabalhoso de fazer. O que eu quero ensinar para todos vocês, fazer esse cruzamento é o seguinte. Uma mosca é azão azinho, Bzão Bzinho, a outra mosca é azão azinho, Bzão Bzinho. Mas na minha cabeça não é assim que funciona. Eu separo as coisas porque eu sei que cada letra é uma característica.
E se eu trabalhar uma característica de cada vez, uma característica é a primeira lei. E primeira lei é super mole de fazer. Primeira lei é razão azinho com razão azinho. Porra, fácil. Então vem cá. Vamos fazer então o cruzamento. Primeiro, olha aqui, ó. Em relação ao par A. Primeira mosca, razão azinho. Segunda mosca, razão azinho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Razão azinho de papai mosco com razão azinho de mamãe mosca. Ou seja, eu estou nesse momento calculando somente o tamanho da asa. Não tem problema fazer esse cálculo separado. Eu sei juntar depois. Razão azinho com razão azinho dará resultado razão azinho, razão azinho, razão azinho e azinho azinho. Já sei disso. Esse cruzamento aqui é super fácil de fazer. Agora, eu vou fazer o cruzamento em relação à cor do corpo agora. Então, agora a cor do corpo é a letra B que eu estou usando. E se é a letra B, papai mosco é Bzão, Bzinho. E mamãe mosca é Bzão, Bzinho. Como é que sai esse cruzamento aqui, filhos? Tá lá, ó. Bzão, Bzão, Jesus. Dentro da minha cabeça isso aqui agora. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. E Bzinho, Bzinho. Tá. Tem esses resultados aí. Agora, aqui estão as possibilidades de resposta. Meus filhos, na primeira lei de Mendel, tínhamos duas probabilidades de fenótipo. Ou o indivíduo nasce com o fenótipo dominante, razão-razão ou razão-azinho, seriam 3/4 desse cruzamento, né? Ou o indivíduo nasce com o fenótipo recessivo. Ou nasce com o dominante, ou nasce com o recessivo. Como eu estou trabalhando duas características, eu vou fazer o seguinte, então. Vê se você me entende o que eu vou fazer aqui agora. Quero saber qual a chance dele nascer dominante para o par A e dominante para o par B. Qual a chance do caso do filho nascer dominante para o par A e recessivo para o par B? Bzinho, Bzinho. Agora, e se for recessivo para o par A e dominante para o par B e recessivo para os dois pares? Você entendeu o que eu fiz aqui? Na primeira lei, vou puxar aqui para vocês, ó. A primeira lei é uma característica só. Ou é dominante, ou apresenta a característica recessiva. Aqui é a mesma coisa, olha lá. Dominante ou dominante, dominante recessivo, recessivo dominante, recessivo recessivo. Você coloca uma coisa a mais. Então me fala, para o indivíduo nascer, cadê aqui, ó? Vamos lá. Dominante no par A, quais são as probabilidades desse cruzamento todo? Dominante no par A. Dominante é razão alguma coisa. Qual a chance de nascer razão alguma coisa disso daqui? 1, 2, 3 chances em 4 possibilidades. Então aqui, 3/4 de chance de nascer dominante no par A. No par B, qual a chance de nascer com a característica dominante? Desse cruzamento, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, 1, 2, 3 chances em 4. Então, aqui, 3/4 de chance de nascer dominante no par B. Agora, quais são as chances de nascer dominante no par A e dominante no par B? Se é E, o que você faz aqui? Multiplica. 3/4 de chance do par A, 3/4 de chance do par B. 3/4 vezes 3/4, temos 9 chances em 16 possibilidades. Chance de nascer dominante no par A e recessivo no par B. Dominante no par A, 1, 2, 3 chances em 4. Recessivo no par B, 1 chance em 4. 3/4 vezes 1/4, 3 chances em 16 possibilidades.
Recessivo no par A. Recessivo no par A, 1/4. Dominante no par B, né, que eu coloquei, dominante. Dominante no par B é 3/4. 3/4. Nesse caso, 3 chances em 16 possibilidades. E por último, recessivo em ambos os pares. Recessivo no par A é 1/4. Recessivo no par B é outro 1/4. Recessivo no par A e recessivo no par B, uma chance em 16 possibilidades. A prova pediu quantas moscas vão nascer do mesmo fenótipo dos pares. O fenótipo dos pares é asa longa e cor preta. Asa longa é uma característica dominante, não é? Asa longa. A cor preta também é uma característica dominante. Quantas moscas nascerão com a característica dominante para o tamanho da asa e a característica dominante para a cor do corpo? 9 moscas em 16. Foram 288 moscas, o resultado seria 162. Turma, eu mostrei para vocês aqui o cruzamento mais complexo de se fazer, o que são indivíduos duplos heterozigotos. O jeito fácil é você entender qual é a primeira característica. Deixa eu fazer da característica 1. Depois eu faço da outra característica. Depois eu junto os dois. O que a prova quer? Qual é a chance, gente, da mosca nascer com asa longa e cor cinza? Asa longa é dominante. Cor cinza é recessivo. Dominante, asa longa. Cinza, recessivo. 3 chances em 16 nesse cruzamento. Moleza. É fácil. Gente, quando eu falo que é fácil, é porque isso aqui é matemática. E se eu achei fácil, é porque é fácil. Eu não sou bom em matemática. Basta agora vocês começarem a treinar a fazer questões de segundo legimento. Turma, qualquer dúvida, manda aí para mim, beleza? Aí, essa aula até sexta-feira deve já estar lá no YouTube, se você quiser ver de novo. No mais é isso, terminando a aula. Daqui a pouco o Pedrão vai entrar. Queridos, muito obrigado a todos aí pela presença mais uma vez. Obrigado pela paciência. Qualquer coisa me chama. Um grande beijo para todos. Saudades de todos vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e fiquem com Deus dentro de casa. Beijão.